Tudo bem, pessoal? Matheus aqui, criador do canal Papo Neural e fundador da Octa Digital, Desenvolvimento e Automações IA. Hoje eu tô aqui para falar de um assunto um pouco controverso, né? No momento que a gente está hoje, falar sobre inteligência artificial e implantação de inteligência artificial nas empresas. Hoje muito se fala de agentes, se fala muito de eh, empresas que estão inovando, mas não estão utilizando como deveria, empresas que estão realmente na crista da onda. Então hoje eu vou falar um pouco disso e dar alguns alertas para quem se você está perdendo essa onda, né? Não é nem onda, né? É uma tendência que ficou, que vai ficar, né? Se você ainda não está familiarizado realmente com o que vai mudar esse mercado, com o que vai acontecer com esse mercado e em todos os outros mercados, não só do próprio da inteligência artificial. Então, hoje eu vou falar aqui alguns alertas para você, empresário, que quer implantar, né, inteligência artificial na sua administradora de condomínio ou qualquer outra empresa, tá bom? Então, eu vou falar de forma geral, né? Mas você aí, de uma administradora de condomínios, vai entender bem, vai servir também, beleza? Então, como que implementar inteligência artificial na, na, nas empresas, né, na sua administradora? Qual que é o primeiro passo que o empresário precisa tomar é, antes de tomar alguma decisão, tá? E eu vou falar sobre isso. O primeiro de tudo, galera, primeiro de tudo, você tem que tomar cuidado com os espertinhos. Olha aqui, ó. Tomar cuidado com os espertinhos. Tem muito espertinho aí que está aproveitando essa onda, criando produtos, vendendo infoprodutos para empresários, né? Fazendo com que eles acreditem que aquilo seja inteligência artificial, né? Mas são só o que a gente chama de scammers, né? Pessoal, a galera que faz cash flow, que só cria produtos, né? De low ticket para basicamente você perder o seu tempo ali e não aprender nada de fato que vá ter uma aplicação real no seu negócio. Então, cuidado com esses espertinhos, né? Você já consegue identificar eles de longe, tá bom? Então, se preocupe em sempre buscar quem são as referências dessa galera, né? Então, não tô falando mal de quem vende infoproduto, tá bom? Mas tem uma galera que tá ali só para vender e não te gerar valor real, beleza? Tô fazendo esses alertas aqui. Então, uma outra coisa, não confunda chatbots, RPAs e assistentes virtuais com inteligência artificial. A inteligência artificial ela já está aí há muitos anos, né? Só que a gente não pode confundir essas coisas, tá bom? Chatbots são automações que no passado foram bastante comuns, né, principalmente em negócios digitais, né? E na parte de atendimento, muitas empresas já utilizam, né, e hoje estão migrando para sistemas agênticos ou inteligências artificiais mais elaboradas, mas é importante a gente não confundir. Então, não confunda quando você estiver buscando uma solução, não confunda chatbot com inteligência artificial, nem RPAs, né? RPAs são também automações, no caso, basicamente. E assistentes virtuais com inteligência artificial. Assistentes virtuais podem ser também inteligências artificiais, mas voltadas para um público específico, né? Para o seu uso pessoal, ou seja, o chat GPT pode se considerar que ele é uma IA generativa, ele é uma inteligência artificial de fato, mas ele é de forma genérica.
ele é uma inteligência artificial genérica, tá bom? Então ele é para essas inteligências artificiais são de uso geral, o que a gente pode classificar como, talvez, IA generativa genérica ou assistentes virtuais limitadas. Então, inteligência artificial, galera, até desculpa o termo, né, que a gente usa isso muito, mas existem controvérsias na academia, sobre o que é inteligência artificial, o que não é, né? Então, assim, às vezes um pessoal até diz, né, que o termo inteligência artificial é equivocado, mas não é a discussão que é agora, mas é importante que você saiba, como empresário, que existem diferenças e você precisa entender, pelo menos, o mínimo dessa diferença para você não comprar algo que parece ser florido, fancy e bonitinho, mas você está comprando mais do mesmo, algo que já existe no mercado há muito tempo, só que com uma embalagem nova, tá bom? Então não confunda isso. E justamente os espertinhos estão fazendo isso, beleza? Tem muita gente vendendo o sonho, mas que não é bem assim para que porque a IA foi criada, né? A inteligência artificial generativa ela veio e ela vai evoluir, vai certamente sofrer mudanças e evoluções ao longo do tempo, mas ela não é uma bala de prata. Ela não veio para resolver tudo. Ela não veio para fazer tudo por nós. E ela não deve fazer tudo por nós, porque a IA, em muitos casos, em algumas camadas de negócio e processos, ela precisa ser supervisionada, né? Existe um processo, existe um estudo feito principalmente pela Microsoft, que tem um relatório que eles é, divulgaram recentemente, agora em 2025, falando sobre organizações AI native, né, que são organizações que são nativas IA, ou seja, elas já nascem com um processo com inteligência artificial dentro do processo ali, integradas ao humano. E essa empresa, ela tem o foco principal em inteligência artificial e não tanto em pessoas. O core dela é justamente inteligência artificial. Então, é, muita gente vendendo bala de prata, muita gente vendendo o sonho, as copies são, né, extremamente é, é, bem agressivas, então você precisa tomar cuidado com isso, que a IA ela não é uma bala de prata. Você precisa de pragmatismo, você precisa de mapear processos, entender a sua demanda, para que essa IA faça sentido, gere valor para o seu negócio e, obviamente, mexa no ponteiro, porque é isso que interessa. Mexer no faturamento, na redução de custos, né? Então é isso que a gente procura como empresários, né? Então ela não é uma bala de prata, mas ela vai transformar bastante o mercado. E já está transformando, né? E tem muita gente vendendo tecnologia que já existe como se fosse um exemplo, automações, né? Hoje aqui a Ox ela trabalha com muita automação, mas a gente sabe que a automação ela resolve muito alguns processos internos das empresas e não é necessidade de usar a inteligência artificial em tudo, né? Então precisa ficar claro isso para os empresários que automação e inteligência artificial juntas, aí sim é uma combinação poderosa, é uma combinação que vai transformar o seu negócio. Agora, a automação simples, onde a pessoa vende com rótulo de inteligência artificial, você precisa ficar atento, né, e observar bem de perto quem te vende isso. Então, uma outra questão aqui, né, a gente já falou dos chatbots que fazem isso, né, que eles vendem isso. Agora, uma outra questão aqui é aquela preocupação mais humana, né? Se a IA ela vai substituir profissionais ou não, né? Se ela vai substituir uma grande maioria das pessoas. A inteligência artificial, galera, o foco dela não foi, né, obviamente, reduzir custos, mas isso não necessariamente faz com que você tenha que demitir a sua equipe, né? Na verdade, você precisa utilizar e integrar a inteligência artificial
no seu processo, trazer produtividade e pegar todo aquele corpo de trabalho que faziam processos manuais anteriormente e alocar essas pessoas em tarefas mais estratégicas, mais táticas, né, eh, e não tanto mais operacionais. Então, muitos empresários estão fazendo isso e estão tendo os resultados, né. Hoje aqui um cliente nosso, eh, por exemplo, eu desenvolvi uma inteligência artificial com automação para o suporte, né. O suporte ele fazia toda a triagem do suporte de um software, né, de forma manual no WhatsApp, né, e-mails, vários canais. Hoje a IA ela faz a triagem, ela condensa toda essa informação do que o cliente colhe essa informação, traz um resumo, né, e tem, obviamente, também um dashboard ali onde o time acompanha tudo que a IA está fazendo, com analytics, com métricas de atendimento. Então, esse é um exemplo, por exemplo, de economia e aumento de produtividade. Então, o que acontece? Não necessariamente você vai demitir pessoas. Você precisa realocar, como nesse time do nosso cliente que aconteceu, né. Você vai realocar essas pessoas e vai, aumentar a produtividade em uma parte do processo. Muito provavelmente essa IA que a gente desenvolveu para eles vai, aumentar a capacidade dela com o tempo, que a gente, eh vai treinar ela com o histórico de atendimento, né, que a gente vai colher, mas hoje as pessoas, os atendentes lá, elas estão mais focadas em resolver o problema e não perder tempo com as atividades manuais, né, eles perdiam muito tempo colhendo informações do cliente, tentando entender o problema do cliente. Agora, a IA ela faz toda essa parte, já traz toda a informação na palma da mão para eles e eles já vão direto na resolução, tentando resolver o problema. Então, é é preciso entender que, no futuro haverá gerentes de agentes de IA, por exemplo, haverá cargos ou funções ou atribuições das pessoas que vão ser, gerentes de inteligência artificial. Elas vão comandar, copilotar, né, serão copilotos, né, dessas IAs. Então, eh, esse é o paradigma, é essa mudança que o mercado vai sofrer no futuro próximo e para os próximos anos, é essa mudança. As pessoas vão ser treinadas, capacitadas, elas vão entender de inteligência artificial e elas vão saber como comandar essas inteligências artificiais dentro do processo empresarial. Então, é essa mudança, não necessariamente demitir, você precisa aproveitar o intelecto das pessoas, as habilidades delas, beleza? Então é isso, eh, esses são os alertas que eu tinha para dar, e aqui eu vou chegar já no processo, eh, de como implantar isso de fato na prática, né. Não na prática aqui no vídeo, mas eu vou te dar uma teoria, um plano, uma estrutura, mental aqui para você, em tentar começar a implantar inteligência artificial, na sua empresa. Primeiro de tudo, galera, você precisa organizar a casa, você precisa organizar, a alguns pontos antes de integrar a inteligência artificial do jeito certo, tá. Eu não estou dizendo aqui, quando eu falo integrar inteligência artificial, não estou dizendo que para o seu time usar ChatGPT, não é isso, tá. Isso é um uso diário, um uso básico, né. Eu estou falando, de realmente transformar processos e criar novos processos e, desenvolver fluxos de trabalho automatizados, que realmente economiza tempo da equipe, né, e traz produtividade. Então, organizar a casa significa o quê? Eh, Ter uma cultura de dados, né. Sua empresa pode ser mais tradicional, pode ser mais, eh, avessa a esse tipo de coisa, mas toda empresa tem dados, ela possui dados. Então você precisa, organizar os seus dados, o seu CRM, a sua base o seu ERP, você precisa organizar. ERP tem muito dado de cliente, muito dado que a empresa, eh, possui, mas não usa. Ou seja, eh,
Você pode descobrir métricas com base nos seus dados históricos que você nem imagina que a sua empresa tem e que talvez você nem imagine que os dados daquela empresa, da sua empresa, estejam bons, né? Então, tudo bem, você tem um software de ERP que te dá as informações ali, mas eu falo de criar métricas e fazer cruzamento de dados com outras métricas. Assim você avança na sua gestão e não simplesmente saber o quanto você fatura. Isso você já sabe, né? Eu estou dizendo saber quanto você fatura por região, quanto você fatura por cada cluster de cliente, quanto você fatura por cada perfil de cliente que você tem, né? Por exemplo, o caso de condomínios, qual é o perfil da sua base de condomínios da sua administradora? Quais são os clusters, as segmentações de condomínio que você tem? Que tipo de condomínio que você tem na sua base? E quais são os perfis de moradores? Né? Quais são os condomínios que trazem mais receita? Os condomínios que cancelam mais? Qual é o perfil desse condomínio? Ou seja, esse dado é muito importante. Por quê? Porque isso retroalimenta a sua atuação comercial e o seu marketing. Ou seja, é um dado que está dentro de casa, mas você não usa. Então, é sobre isso, reaproveitar o que você já tem de forma inteligente. Então, cultura de dados. A base de dados, aqui eu falei ERP, CRM com API, a gente consegue puxar esses dados, trazer para a inteligência artificial e a inteligência artificial analisar esses dados com escala. Dados versus informação. É isso que eu acabei de falar. Você tem dados no seu ERP, no seu CRM, mas você não tem necessariamente informação. Informação você consegue cruzando dados. Informação você consegue desenvolvendo, por exemplo, agentes que vão pegar os seus dados, fazer benchmarking de mercado com outros concorrentes semelhantes ao seu e trazer métricas para entender se outros se outros administradores estão com um índice legal, né, igual ao seu, você não para você se comparar, mas para você ter uma base, se você está no caminho certo dentro do seu planejamento que você quer chegar, no posicionamento da sua administradora, por exemplo. Então, eu estou falando sobre administrador aqui, mas qualquer empresa poderia se beneficiar nesse caso. Então, é o que te falei, organizar a casa. Você precisa centralizar esses dados ou, de alguma forma, puxar esses dados, nem que seja no Excel. Tá? Começa dessa forma. Estruturação dos dados, organizar a casa. Selecionar as fontes de dados que você tem, CRM, ERP, base de e-mail de marketing, leads que chegam no comercial, basicamente o CRM, né? E informações de contrato, né? Tudo isso são dados que você pode organizar, né? E aliar a informações externas, que hoje com a inteligência artificial a gente consegue puxar dados externos do mercado lá fora e fazer comparações, trazer dashboards com analytics. Então é organizar a casa, beleza? Aqui, depois que você organiza os dados, né, incentiva também um outro ponto, galera, que eu queria deixar aqui, essa cultura de dados, equipe preparada, né? Eu esqueci de falar. A equipe preparada para isso. Você precisa treinar as pessoas. Você precisa passar essa orientação para elas. Porque a sua empresa precisa evoluir, sua administradora precisa evoluir. Você não pode ficar no passado, né? Você precisa trazer para sua empresa um profissionalismo agora. A régua está aumentando. Então você precisa, não só na parte técnica sobre os dados, dizer para as pessoas, ensinar, passar esse conhecimento, né, criar workshops, fazer webinars, workshops presenciais internos dentro da empresa, semanais, mensais, para disseminar essa cultura de dados, porque dados é importante, tá bom? Ainda mais agora, por exemplo, com a LGPD, então tem que tomar muito cuidado,
Mapear os processos. Então vamos lá, mapear processo. Tá aqui, ó. Como que a gente faz para mapear? Mapear todos os processos atuais, obviamente, mas aí eu vou te dar uma dica de como mapear de forma prática, tá bom? Você sozinho, né? Sem contratar uma consultoria. Mas, obviamente, é bem prático, mas também não é completo, tá? Vou te dar a dica lá. Identificar oportunidades de otimização, documentar os processos, definir os fluxos de trabalho. O que acontece? Tá ali, ó, mapear os processos e documentar os processos. Mas Matheus, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Mapear é você colocar no papel o que você faz hoje. Mapear. Eu preciso. Tem um processo oculto ali que um funcionário faz que às vezes nem o gerente, nem o supervisor sabe desse processo. Ele faz por conta própria, sem orientação, sem definição oficial. Então, isso é tirar o processo oculto e colocar luz nele. Porque ele é importante, às vezes o processo que o profissional que é bom ali está executando, ele melhora a qualidade da entrega. Então, tirar esses processos ocultos, além dos mais óbvios, né, significa mapear. Então, identificar as oportunidades de otimização. O que é identificar? Você precisa identificar onde está o gargalo, porque só depois de mapear e documentar esses processos, né, que você vai ter uma noção aí, que você vai começar a ter uma noção de onde estão os gargalos e onde existem processos desnecessários que você precisa matar, excluir, ou processos que você precisa de substituir ou identificar onde você pode automatizar. Então, no caso, onde existe a oportunidade de automatização aqui, de otimização, automatização e colocar camada de inteligência artificial, tá bom? Existem muitos processos manuais que as empresas fazem hoje, estão na planilha, estão ali fazendo um processo manual, fazendo uma solicitação manual, um e-mail que seja, né, principalmente suporte, atendimento, né, financeiro, RH, muita coisa dá para automatizar. Documentar os processos, colocar isso no lápis, né, mal dizendo, colocar isso de forma digitalizada, digitalizar esse mapeamento, colocar num Google Docs. O que eu faço hoje no onboarding de um condomínio? Na integração de um condomínio. Eu preciso trazer diversos documentos, eu preciso falar com a administradora antiga, e é um Deus nos acuda. Então, qual que é o processo definido que você tem de integração? Você não sabe? Você precisa saber o que os seus funcionários estão ali fazendo nessa integração. Você precisa documentar. Por quê? Porque aí a gente vai identificar esses gargalos e vai otimizar. Definir os fluxos de trabalho, o que são. Aí agora já começa a criar um corpo, uma, um, uma, um corpo para chegar na automação, na automação e nas inteligências artificiais, que a gente pode definir de forma personalizada, definir os fluxos. Então, aquele processo que você mapeou, arcaico, que não está tão otimizado, você vai tirar um processo, você vai colocar outro processo, ou você vai melhorar ele e vai definir, olha, esse processo aqui, se ele fosse assim, ele é perfeito, ele é o ideal aqui para a empresa, vai diminuir muito o retrabalho, vai diminuir muito o custo, o estresse que eu tenho com esse trabalho. Um exemplo, a integração a gente sabe que é muito difícil, né? O processo de coleta de documentos, pedidos com outros administradores, então a gente precisa ter esses processos, esses fluxos de trabalho bem definidos para a gente conseguir entender o que a gente consegue automatizar nesse processo. Por exemplo, é, é, automatizações de documentos, centralização de documentos numa base de dados, separação de documentos por condomínio, isso tudo a IA ela consegue fazer, né? Ela não consegue, talvez, ir lá na administradora e pegar os documentos físicos, né? Que a gente ainda trabalha dessa forma em alguns casos também, né? Que é importante deixar os dados de forma física
durante 5 anos, mas tem muitos trabalhos digitais que a gente pode automatizar nesses processos. Então, mapear os processos é o segundo passo, depois de organizar a casa, beleza? Aí aqui, um outro pilar de implantação, né, de automatização de processos ou inteligências artificiais é a capacitação da equipe. Você precisa investir em pessoas, né? Já se fala muito em um framework é, é, um framework muito comum no mercado, já se fala bastante, que é o pessoas, processo e tecnologia. Ou seja, é basicamente o que eu estou dizendo aqui. É um framework. Então, pessoas, você precisa ter pessoas capacitadas para entender esse processo. Você precisa treinar essas pessoas. As pessoas não podem, né? É, é, elas até podem, mas elas vão acabar, né? Ficando para trás em algumas questões. Né? É perigoso. Elas precisam abrir a mente. Você precisa conseguir convencer. Não é obrigar, é trazer à tona para ela que ela pode ser muito mais eficiente, que ela pode entregar muito mais com menos trabalho. É exatamente isso o objetivo. Entregar mais com menos trabalho, com um trabalho mais inteligente. Né? Então, processos, pessoa e tecnologia. Essas três coisas você precisa ter. Né? Você precisa pensar nessas coisas. Pessoas bem treinadas, processo bem definido e documentado, ou seja, todo mundo sabe o que tem que fazer e a pessoa está qualificada, e tecnologia para dar escala, para tirar retrabalho. Ou seja, com as pessoas bem treinadas, você tem um copiloto dessas IAs, ou você tem é, é, um processo muito menos moroso, um processo muito mais flexível e ágil e adaptável durante o tempo. Então você precisa desenvolver uma estratégia para diminuir a resistência da utilizações de IA e automatização. Né? As pessoas precisam estudar mais sobre tecnologia, processos, pessoas e tecnologia, né, que eu acabei de falar, promover treinamentos e workshops na sua empresa, né? Pô, chama um profissional do mercado para palestrar na sua empresa, não palestrar, fazer um workshop, ou simplesmente acompanhar as pessoas no dia a dia ali, para dar uma consultoria durante um dia ali, né, fazer um workshop, dizer como elas podem melhorar, ou de forma consistente, né? Eu acho que deve ser dito, precisa ser uma capacitação, um treinamento de forma consistente e contínua, até que as pessoas se sintam confiantes e entendam que elas estão prontas para operar dessa forma. Então, não é um trabalho do dia para a noite, mas também não é um trabalho impossível ou, ou demorado, né? Vamos dizer assim, impossível ou difícil. As pessoas gostam de aprender. Você só precisa apresentar isso de uma forma didática, legal, né? Mostrar para elas as possibilidades, vislumbrar para elas, porque hoje muito se fala de mas pouco se tem praticidade nisso. O que eu consigo fazer com isso, né? Então, você precisa, nesses treinamentos, passar isso para sua equipe, para o seu corpo de trabalho, beleza? Então, pessoal, são esses três pilares que a gente identifica, que a gente utiliza aqui, esses três conceitos que eu utilizo aqui para ajudar empresários a implantar inteligência artificial e automatização nos processos internos, tá? Então, basicamente, são conceitos bem resumidos, obviamente, aqui, né? Muita coisa envolve coisas técnicas e conceituais dentro desses pilares, mas, de forma geral, você precisa pensar nesses pontos, tá? Identificar as oportunidades, um outro ponto que eu coloquei aqui, que é basicamente, né, aqui no mapeamento de processo. Só que aqui, depois que você treina as pessoas, mapeia os processos e organiza a casa, e todo esse processo ele te dá a oportunidade de enxergar a sua operação de forma palpável.
Você não está no escuro mais, entende? Você não está no escuro. E não só para implementação de inteligência artificial, né, as empresas poderiam ter isso mesmo que fosse para uma gestão mais, efetiva. Então, identificar as oportunidades, tendo todos esses dados, esses processos, isso você pode fazer de alguma forma aí na sua empresa, né. Identificar as oportunidades, com base nessas informações que eu te passei, vai ser muito mais fácil agora. Você pode seguir esse roteiro, organizar, ter uma base centralizada, seja no Excel, no CRM, ou você fazer um dashboard para identificar essas métricas que você precisa ter, né? Mapear os fluxos de trabalho, identificar quais setores e quais fluxos de trabalho dentro desses setores precisam ser automatizados, né? E azeitar eles com, automação e inteligência artificial, e a capacitação de equipe, beleza? Então, basicamente é isso, pessoal. Esse vídeo de hoje eu queria deixar esse entendimento para vocês aí, para ajudar, né, eh, nos processos de vocês. E eu disse que eu ia dar a dica, né, de como mapear os processos atuais, né. Eu posso até gravar um vídeo depois sobre isso, mas você pode basicamente hoje no ChatGPT, por exemplo, de forma prática, tem, um GPT que chama Withdraw, né. Você, você pode, entrar nesse GPT e descrever os seus processos lá, depois que você documentou, e ele organiza diagramas como esse aqui, de forma básica, baseada no seu documento, baseado no seu texto que você desenvolveu do seu processo. Então o GPT lá no ChatGPT, que ele faz isso, chama o Withdraw, eu acredito. Ou você pode usar essa inteligência artificial aqui, ó, ch chama a Napkin, né, Napkin AI, eu vou deixar ela abaixo aqui, ela cria, gráficos, como esse aqui, de forma, eh automatizada, com base no seu texto. Ou seja, você descreve o seu processo aqui e ela e você basicamente escolhe um template, um modelo de gráfico aqui para descrever esse processo. Ou seja, fica de forma manual, de forma didática esse seu processo. Então ele não fica aquela coisa feia, né. Olha aqui, gráficos com base no texto, né, e aqui é um material que eu estou desenvolvendo, que eu estou criando aqui, sobre, organizações nativas de IA, né, quais são os requisitos, como essas empresas operam. Aqui é um exemplo que eu estou usando ela para montar gráficos aqui com base nesses documentos aqui, ó. Olha o que que ela criou para mim. Então, cara, Napkin AI. Então, cara, as ferramentas estão aí, não tem desculpa, tá muito mais acessível hoje, você só precisa, tomar a decisão de fazer, beleza? Então, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui, que se pode te ajudar. Ficou um pouco longo, mas eu acredito que ajudou, agregou valor para vocês, né? E se você quiser saber mais sobre a Octa Digital, sobre os trabalhos que a gente tem feito, como que a gente aborda esse tema aqui, que eu falei, eh, com os nossos clientes ou em projetos, de automatização, projetos de infraestrutura de IA, né, que a gente costuma, automatizar setores, né, tornar a empresa mais eficiente possível, conversa com a gente, entre em contato, né, eu vou deixar aqui em algum lugar os contatos nesse vídeo, né, espero que vocês tenham gostado. Fechou? Um abraço aí, pessoal. Tchau, tchau.